Daqui a pouco eu dou um outro exemplo para vocês. Deixa eu expandir aqui a minha tela de novo. Bom, segundo o modo de disposição dos números, as chaves podem ser indentadas e emparelhadas. As chaves indentadas, elas vão ter essa aparência aqui. Uai, sumiu aqui o meu ponteiro. Pronto, bem melhor. As chaves indentadas vão ter essas aparências aqui, vai ter essa aparência aqui. E aí você percebe que ela vai ter essa característica mais vertical e que vai seguindo mais para uma lateral, como um recuo. São chaves indentadas. Lembra que eu falei para vocês que dentro de uma mesma característica pode ter várias? Por exemplo, aqui, ó, ele colocou folhas verticiladas e aqui colocou folhas inteiras. Mas não necessariamente precisa ter só uma espécie aqui dentro. Pode ter várias. Depende da sua chave, depende das espécies que você está querendo colocar na sua chave. Depende das características dela. E a partir dessas características, de que forma você vai organizar a sua chave? Entende? Mas pode ter várias aqui dentro, ó. Poderia ter mais ainda aqui. Mas não, ele colocou só 3 espécies nessa primeira linha, nessa primeira proposição. Aqui ele colocou todas com folhas verticiladas, aqui ele colocou todas com folhas alternas. Então, daqui para baixo, todo mundo tem folhas alternas. Mas aí vai ter diferenças, por exemplo, no pedúnculo das espécies, no fruto delas. Algumas vai ter fruto parecido, mas vai ter diferença no ápice do fruto, por exemplo, na lâmina, no pecíolo. E vai seguindo essa classificação. Mas tem toda uma organização. Aqui você pode ter plantas dentro dessas preposições. Aqui, por exemplo, nesse 5, na linha 5, fruto desprovido de pseudocúpula. E aqui, fruto globoso ou ovoide. E aí ele segue essa diferença. Você sempre deve olhar para esse par de proposições, que geralmente são, como eu falei para vocês, de características contrárias. Um exemplo de chave indentada que eu separei para vocês é de um artigo do George Azevedo. Ele é lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi um trabalho realizado por ele e a doutora Elce Guimarães, que foi a orientadora é orientadora, né? Porque uma vez orientadora, sempre orientadora do professor Luciano. Ela é especialista em piperácea. E eu vou dar uma mostrada para vocês aqui do artigo do George. Ah, tá. As piperomas que ele coletou foram coletadas no leste metropolitano do Rio de Janeiro. É muito importante sempre colocar onde foi coletado. E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho porque vou mostrar do George aqui para vocês. Aqui, o artigo do George. Vou mostrar para vocês um exemplo de chave indentada. Eu coloquei a dele porque a dele tá bem legal de vocês verem. Tem umas chaves, vocês podem ficar com medo. Elas pegam 4 páginas de características. Aqui, o artigo do George. Então, ele seguiu esse passo a passo e ele vai organizando nessa forma. Você vê que tem esse recuo. Mas, no final, ele vai ter também aqui a descrição dessas espécies. Vai ter a descrição para cada uma delas. E aí vocês podem estar utilizando. Esses artigos são muito bons porque eles já te ajudam a tirar muitas dúvidas. Eles te trazem muitos termos novos também que talvez você não conheça, mas que você pode estar procurando depois. Ah, eu identifiquei minha planta e eu percebi que ela é muito parecida aqui com a espécie do George. Mas eu ainda não tinha observado nela que ela é glandulosa. Então eu posso estar procurando ali algum tipo de glossário, algum tipo de artigo que me ajude a entender mais um pouco.
E aí eu vou observar então agora na minha espécie, a partir da ideia que o trabalho de George me deu, eu começo a observar que é verdade. A minha espécie também é glandulosa. Entende? Então, vão ter algumas características que talvez quando você descreveu a sua chave, a sua espécie, desculpa, você não percebeu, mas que ao ler outros trabalhos que descrevem aquela espécie, você começa a perceber que a sua pode ter também, ou pode não ter. Tudo isso precisa ser prestado muita atenção. E uma coisa que eu queria chamar muita atenção para vocês é região. Porque, por exemplo, a chave do George foi para uma espécie coletada no Rio de Janeiro. Talvez uma espécie que seja coletada em um outro lugar do mundo, que tenha uma característica no ambiente diferente do ambiente onde o George coletou, talvez aquela espécie possa ter alguma característica morfológica diferente. Espécies, por exemplo, do Cerrado e da Amazônia, podem ter características morfológicas diferentes. Talvez a chave do George não se aplique a mesma, não tenha as mesmas características, a mesma espécie que ele citou e descreveu aqui, talvez não tenham as mesmas características que foram descritas em um outro artigo, em um ambiente completamente diferente. E isso pode acontecer. Então é muito importante você colocar o lugar de onde foi feito, porque pode realmente ter essa mudança, pode ter essa variação de lugar para lugar, de ambiente para ambiente, e esse tipo de informação nós precisamos estar atentos. Deixa eu expandir aqui. E aqui é uma chave emparelhada, que é essa chave que vai seguir realmente todo esse sentido, vai vir uma logo abaixo da outra, numa mesma direção. Você não está vendo esse recuo. É um exemplo da minha chave que eu mostrei para vocês. Ela é uma chave emparelhada. Então você pode optar por esse tipo, por outro tipo. Fica a seu critério. Lembra que eu falei para vocês sobre espécies de ambientes diferentes? Eu trouxe aqui para vocês esse exemplo, que foi de um... Na verdade, eu acabo citando o artigo dele, mas... E aqui eu vou dar um exemplo para espécies que foram expostas em uma área de alagamento, para você ter uma noção, onde, de acordo com a plasticidade, ou seja, a capacidade que essa espécie tem de mudança, de adaptação, e a intensidade do estresse causado pelo alagamento, a mesma espécie pode ter respostas diferentes, entende? Elas podem ter resposta ao alagamento ou não. Algumas espécies que não são tolerantes não apresentam respostas e elas morrem mesmo. Mas outras espécies que são tolerantes, elas podem apresentar sim algum tipo de resposta, de adaptação. E às vezes existe uma variação muito grande de diferença de diferentes respostas entre espécies diferentes e entre a mesma espécie. Vou tomar uma água. Então, a mesma espécie pode ter respostas diferentes. Ela pode ter variações morfológicas, dependendo do ambiente. Uma planta do cerrado pode ter uma morfologia diferente de uma planta que está ali na região amazônica, numa área de várzea, por exemplo. Um trabalho que foi realizado por Pires em 2015, ela percebeu essa diferença. O trabalho dela foi justamente com sementes, ela pegou sementes dessas áreas e ela percebeu que houve uma diferença nessas espécies quando submetidas ao alagamento parcial e ao alagamento total. Essas espécies elas apresentaram algumas variações na sua morfologia. E isso realmente pode acontecer, e é por isso que eu digo para vocês que nós devemos ficar atentos. Em alguns trabalhos, por exemplo, eles colocam assim: a diferença de uma espécie para outra é que essa aqui tem um entrenó de tantos centímetros e essa outra tem um entrenó de tantos centímetros.
esse tipo de informação pode sofrer algum tipo de mudança dependendo do ambiente. Nesse caso aqui, a tolerância das plantas ao alagamento, ela vai depender muito da capacidade de plasticidade dessa planta, de aclimatação. Mas podem ter diferença, então fiquem de olho. Não é porque é a mesma espécie, peguei um artigo lá da China, que é a mesma espécie, lá dos Estados Unidos, que vai ser igual. Não necessariamente vai ser igual. Pode ter diferenças, tá bom? Esqueci de tirar o negócio lá de cima, gente, que vergonha. Aqui, outro exemplo. Essa primeira espécie é de uma área pluvial. E essa segunda espécie é de uma área de cerrado. Você percebe que existe uma diferença gritante entre as duas espécies. Talvez você olhasse para essa folha aqui e não pensasse que é a mesma dessa. Dizer, não, tá bem diferente. Mas é esse tipo de informação que nós precisamos estar atentos. Que elas vão sofrer diferenças, sim. Podem sofrer. Aqui, por exemplo, eu estou dando mais exemplos de área de alagamento mesmo, porque a gente lida muito com áreas de várzea, né? Então, procurei algo mais próximo. Algumas espécies em uma área de alagamento, elas podem ter a formação do aerênquima, onde eu vou ter a morte das células do córtex da raiz. E isso é justamente para facilitar a troca gasosa dessa espécie entre a parte aérea e as raízes, entre as raízes e a parte aérea. Então, pode ter a formação desse aerênquima. Isso em espécies de área em áreas alagadas. Não é algo restrito só a elas, tá bom? Mas é porque o exemplo que eu estou dando aqui é de área alagada. Aqui, por exemplo, em ouriça sativa, que é o arroz. Quando colocado em áreas de alagamento, eles perceberam que o coleóptero, que foi dessas mudas aqui, né, de arroz, eles tiveram ali um alongamento dos entrinós desse caule. Então, isso são coisas que podem acontecer, dependendo das características do lugar, da variação ambiental que essa planta está sendo sujeita. Aqui, por exemplo, nós temos o Rumex palustris e o Rumex acetosa. As duas espécies são do mesmo gênero. Mas quando elas estavam em uma área de alagamento, as duas em uma área de alongamento, a Rumex palustris, ela aumentou, por exemplo, o número de receptores de etileno dela, que é esse hormônio de estresse que as plantas têm, e isso levou a um aumento da capacidade de respostas, levando ao alongamento da folha. Já em Rumex acetosa, ela teve um aumento da concentração do etileno no broto, mas não teve um aumento da taxa de alongamento. Então, as duas espécies tiveram um aumento na concentração do etileno, mas a forma como elas estavam receptando esse etileno, esse aumento no caso do número de receptores de Rumex palustris para etileno, fez com que essa espécie tivesse um alongamento das suas folhas. Já essa espécie que é do mesmo gênero, não teve. Então a gente observa que às vezes, mesmo sendo da mesma família, elas podem ter respostas diferentes. E talvez alguém olhasse e dissesse, não, essa folha dela aqui está muito alongada. Talvez não seja a mesma espécie. Pega e compara com uma área que não seja de alongamento. Entende? E esse tipo de diferença acaba causando muitos erros. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá e descreve uma planta como planta nova. Eu, por exemplo, coletava muito o caládio bicolor. E, gente, caládio bicolor é uma coisa. A cor mistura tanto, muda tanto de uma área para outra. Dependendo do tipo de solo, muda a coloração, que você pensa que, nossa, não é a mesma planta.
teve outras espécies que quando era jovem, eu olhava para ela e olhava para jovem e adulta e eu dizia não tem como ser a mesma planta. Muito diferente, olha essa planta jovem aqui. Se eu não visse que estava conectado ali o caule na parte jovem dela e a parte adulta, eu teria dito que era uma espécie diferente. E às vezes isso acaba acontecendo. A pessoa não coleta a amostra já madura da planta e coleta só ainda uma amostra jovem e acaba caindo em erros de identificação. Porque a gente tem essa plasticidade morfológica também nas plantas. Aqui, por exemplo, você vê a mesma espécie, um ramo adulto e um ramo ainda novinho, um broto ali, uma muda. Então, se você fosse ver essas espécies, talvez você pensasse, eu vi um artigo lá, a descrição até batia um pouco, mas percebi que tinha diferenças e que quando eu vi a imagem do artigo lá do autor, aí sim eu percebi realmente que não era a mesma espécie. Mas não, isso são coisas que a gente precisa estar atento a essas diferenças que a planta pode apresentar, dependendo do ambiente onde ela estiver. Talvez ela possa ter um aumento ali do entrinó, talvez ela possa sofrer um alongamento ou uma redução das folhas. Talvez ela comece a apresentar cera, porque ela precisa de alguma forma se proteger da desidratação. Isso são coisas que precisam ser observadas, para nós não cairmos nesses erros de identificação. Por isso que muitas vezes a gente se sustenta muito também em uma conversa ali entre as diferentes áreas do conhecimento. Vamos fazer ali um estudo também, vamos ver os estudos de fisiologia dessa planta? Vamos ver os estudos de fitoquímica dessa planta? Que, eu percebi que está muito diferente aqui, mas eu percebo que é a mesma espécie. Ou a espécie é muito parecida, demais parecida. Mas quando eu faço algum outro estudo nessa planta, eu percebo que não. Vou ver ali a evolução dessa planta, a parte genética dela. Observo que não é a mesma planta. Então, são informações que a gente encontra lendo mesmo, lendo artigos. Se você ficou com alguma dúvida na identificação de uma espécie e outra, leia artigos, porque talvez você possa cair nesses erros de ser a mesma espécie e você considerar como uma espécie diferente, ou ser uma espécie diferente e você considerar como a mesma espécie. Por isso é importante ler os artigos, não só de taxonomia, mas pegar ali os artigos de fitoquímica, pegar os artigos de fisiologia vegetal, eu puxando aqui agora para a área do meu programa, tá bom? São coisas que a gente precisa estar atento. Não chega de primeira não querendo identificar a planta, porque talvez você publique algo e quando chega na hora não era. Então, vamos aqui fazer uma limpeza para resumirmos um pouco do que nós entendemos hoje. Você precisa selecionar literatura taxonômica apropriada. Nunca, jamais pegue uma espécie e aí você olha assim, eu conheço essa espécie, joga no Google lá o nome dela popular e o primeiro nome que aparecer lá, científico, você coloca, só porque todo mundo está dizendo que é. Só porque os sites de venda estão dizendo que é aquele nome, porque pode não ser. Então não se guie por aquelas imagens aleatórias do Google. Vá ver sites que tenham credibilidade, vai ver livros, no laboratório de botânica da UEAP tem livros, na biblioteca tem livros também, inclusive aquele livro que eu amo lá do Lourenço. Tem livros que você pode estar utilizando, você pode estar indo em herbários, estar lendo, pode estar vendo monografias, vendo dissertações, teses sobre esses assuntos, acompanhando artigos que foram publicados por especialistas da família. Você precisa começar a construir sua chave, primeiramente,
vendo literaturas taxonômicas apropriadas. Começa as suas chaves descrevendo. Vou descrever toda a minha espécie. Descrevi toda a minha espécie. Começa a procurar ali por plantas que tenham aquelas características. Por outros trabalhos que me falem de espécies com aquela mesma característica. Vou procurar uma chave de identificação já pronta. Procurar um especialista. Ver um herbário, entende? Tudo começa com a descrição da sua planta. Então, faça uma boa descrição da sua planta. Você vai iniciar com a identificação da família. Que é claro que só se a planta for realmente muito boa, pra gente conseguir identificar já direto a espécie. Começa pela identificação da família. Encontrou a família, fica bem mais fácil a vida. Que aí agora você vai ver dentro da família os gêneros que tem nela. De acordo com as características que você observou na sua planta, você já consegue distinguir que um gênero tem essa característica, o outro não. Então, logicamente, não pode ser desse. E por fim, você encontra a espécie. Mas isso você vai afunilando. Família, gênero, espécie. Lendo muito. Confirma o resultado comparando com as descrições das espécies com as cicatas depositadas em herbários. Cheguei lá no meu nível de espécie, mas agora eu vou identificar. Vou comparar para ver se está certo mesmo. Sabe aquilo de... Só para ter mais certeza? Então você já fez isso. Você já conseguiu ver, já tem uma noção que é aquela espécie. Mas vai lá, compare. Entre em insights. Eu separei alguns insights aqui para vocês. Reflora. Vai lhe dar aqui toda a flora do Brasil. Ele lhe mostra... Tem o herbário virtual do Reflora, que lá você vai encontrar escatas com data, ano. Você pode dar zoom na escata, ampliar. Tem o autor, a região que foi coletada. Tem algumas características básicas. Tem escatas de várias localidades, de várias regiões do Brasil. Então você pode estar vendo que realmente em cada região pode ter uma mudança bem gritante na morfologia dessa planta. E, além do herbário virtual, você também pode estar vendo o Flora do Brasil 2020. Essa aba aqui também é muito perfeita, porque você coloca o nome da sua espécie e ele vai te dar todas as informações para essa espécie. Vai te dar algumas descrições para ela, descrições fundamentais, né, para a identificação dela. Vai te dizer o tipo de ambiente onde ela ocorre. Eles fazem esse levantamento com base nas coletas que têm sido feitas pelo Brasil. Vai te dar informações do ambiente onde ela ocorre. Vai te dar até mapa. Tem o mapa que também ele dá de distribuição dessas espécies. Então você pode estar utilizando esse site. Tem o Espécie Link, que vai te mostrar também esse cáter de vários herbários. E você pode estar comparando a sua espécie com as daqui do Espécie Link. Você dá um super zoom nesses programas e você consegue ver realmente até pilosidade que essa planta tenha. Esse site é muito bom, o Espécie Link. Ele foi atualizado. Se você entrar, talvez você entre pelo site antigo, mas ele vai te jogar para o site novo. O Trópicos. O Trópicos também tem informação a nível mundial. E ele vai te dar também essas informações de qual é o nome que está sendo aceito, qual é o nome que não está sendo aceito, como aceito pela comunidade científica, porque tem outros nomes que não são. Então ele vai estar te dizendo lá quem é e quem não é. Vai te dar também distribuição, você consegue saber em que lugares do mundo está ocorrendo essa espécie. Ele te dá algumas imagens também, tanto de cicatas quanto da planta. E aí você já pode ter uma noção se é aquela planta ou não que você está trabalhando. Dá uma olhada nas imagens. Então nós temos
Além desse, tem outros sites também que vocês podem estar utilizando. Eu particularmente gosto de utilizar muito esses três. E você pode estar utilizando esses herbários virtuais para lhe auxiliar na sua identificação. Para lhe auxiliar também, caso você realmente vá trabalhar nessa área, pretenda fazer coletas, identificar espécies, publicar artigos taxonômicos, ela vai te ajudar. Ela te dá toda essa distribuição geográfica, que são dados que vão nos artigos geralmente, te ajudará a identificar. Então, são realmente sites que podem estar te ajudando. No mais, travou aqui, passou. Essas são algumas referências que eu utilizei. E eu gostaria de agradecer a nossa equipe do laboratório, que sempre está presente, ajudando. Ao meu melhor amigo e incentivador. Então, é isso. Qualquer coisa pode entrar em contato, esse aqui é o meu e-mail. Obrigada. Vamos seguir agora para nossa oficina e tirar dúvidas, né? Deixa eu dar uma pausada aqui na gravação.